O cafezinho com Cida Campos de hoje bate um papo com o advogado Dr. Adílio e nós vamos falar sobre o direito do consumidor. Violação de sepultura. Você sabe os seus direitos? Seja bem-vindo, Dr. Adílio. Bom dia, Cida. Bom dia a todos os ouvintes do programa. Dr. Adílio, é um tema muito sério, muito polêmico. Fala um pouquinho pra gente sobre o direito do consumidor, violação de sepultura. Para o senhor, como advogado, o que significa isso? Bem, Cida, é um assunto interessante, é um tema interessante aos ouvintes, né? Porque a gente acredita que com a morte da pessoa, os direitos cessam, né? Pelo menos com relação à memória, ao respeito que ficou em relação àquela pessoa e a memória da própria família, aquilo que a família nutre em relação àquele ente querido que se foi. Mas a legislação protege os direitos da família e da memória da pessoa morta. Então, tanto a legislação penal, quando ela vai prever os crimes de violação de sepultura, vilipêndio de cadáver, e quanto também a legislação consumerista, a legislação que regulamenta a defesa do consumidor, elas vão tutelar direitos e obrigações nesse campo. Então, a depender da conduta, Cida, a gente vai ter a prática de crime. E a depender da conduta, a gente vai ter violação de direitos do consumidor. Caso a caso vai ter que ser analisado. Só para exemplificar, então, para quem está ouvindo a gente. Imagina que eu entro num cemitério e dolosamente, né, de forma dolosa, eu quebro um túmulo, eu quebro um crucifixo, eu quebro uma foto. Eu estou praticando um crime. Eu posso ser punido pela legislação penal com pena de reclusão, com pena que pode chegar a me encarcerar, a me colocar preso. E se isso acontecer dentro de uma unidade privada, de um cemitério privado, por exemplo, aquela unidade, aquela empresa, ela ainda pode ser responsabilizada pelos danos ali que forem causados à memória da família, daquela pessoa que está morta, enfim. Doutor Adílio, e quais são as punições, quais são os deveres e obrigações? As punições, elas podem variar. Se a gente estiver falando de legislação penal, a gente vai estar falando de pena, de prisão, de pena restritiva de liberdade, de pena restritiva de direito. Aí a gente vai ter que ver o crime, vilipêndio de cadáver, violação de sepultura, furto, receptação, todo esse tipo de crime pode incidir. E aí a gente vai ter que ver a pena que o Código Penal vai aplicar a ele. Mas também, se for uma questão consumerista, de violação à defesa do consumidor, isso, além de tudo, pode ensejar uma reparação por danos morais, materiais. A pessoa que violou o túmulo, ela pode ter que reparar, repor o prejuízo, pagar uma indenização a título de dano moral à família daquela pessoa que está ali sepultada. Então, isso pode variar muito dentro do direito. Um exemplo, o vidro de proteção da placa de identificação do túmulo. Esse vidro foi retirado, essa placa foi retirada, sem autorização da família. A pessoa que fez a retirada, ela pode responder criminalmente. E se isso tiver acontecido dentro de um cemitério, por exemplo, privado, aquela empresa ela pode responder com base no Código de Defesa do Consumidor, porque aí, naquele caso, vai incidir a relação de consumo. Então, aquela empresa, aquele cemitério, aquela administradora daquele espaço, ela tem que garantir a segurança, porque é um serviço pago. Todo mundo paga aquilo dali anualmente, paga uma taxa, compra o espaço. Então, ali, diferentemente de um cemitério público, que quem cuida geralmente é o município, quando a gente está falando de uma unidade privada, a empresa que faz a gestão daquele local, ela pode ser chamada a indenizar. Então, qual a diferença entre um cemitério particular e um cemitério público? As regras que vão ser aplicadas. Veja, no cemitério público, quem vai cuidar geralmente é o Estado, via de regra é o município, né? Município de Cachoeiro de Itapemirim tem aqui o cemitério do Coronel Borges, o cemitério do aeroporto, que o próprio município cuida. Ele tem deveres que ele precisa observar. Ele tem que garantir segurança, manutenção, tudo que a municipalidade precisa garantir. Quando a gente vai para a esfera privada, já muda um pouco, porque aí vai incidir ali a legislação consumerista. Você está pagando por um serviço. A família que está contratando para sepultar um parente ali, um ente querido, ela é consumidora.
assim como em outra empresa qualquer. Então vão incidir as regras de relação de consumo. Aquela empresa tem que proporcionar segurança, limpeza, cuidado, tem que prestar informação se ela for mexer no túmulo. Imagina que uma empresa, um cemitério privado, ele vai fazer uma manutenção e vai ter que tirar um vidro, vai ter que tirar uma placa. Ela tem por obrigação avisar a família, comunicar a família. Perfeito? Vamos exemplificar um condomínio, um edifício de apartamentos. O condomínio vai na sua unidade fazer uma movimentação, uma obra, qualquer coisa. Ela não te avisa? O cemitério é a mesma coisa. As regras são semelhantes. O dever de informação previsto lá no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, ele impera. Então, a empresa, portanto, está submetida às regras de consumo. Doutor Adílio, quais são as punições no Código Penal? No Código Penal, como eu disse anteriormente, as punições elas vão ser a título de pena mesmo. A gente vai ter que olhar o crime, por exemplo, furto, pena de 1 a 4 anos. Se o juiz, a justiça, né, o Ministério Público denunciar, a justiça processar, julgar e condenar, o juiz vai aplicar uma pena, que pode variar de 1 a 4 anos. É só um exemplo, tá? Porque cada crime tem uma pena a ser aplicada. O crime de vilipêndio de cadáver tem outra pena. O crime de violação à sepultura tem outra pena. Mas é pena realmente que vai poder talvez levar a pessoa até ser presa, até ser encarcerada, a depender da gravidade da conduta, da quantidade de condutas que foram praticadas. Aí, caso a caso, precisa ser avaliado. Doutora Dita, a família, como a família pode proceder? O que ela tem que fazer mediante a essa situação? Exemplo, a família chegou num cemitério particular e viu que foi violada. Vidro quebrado, foto retirada. O que a família deve fazer? Perfeito, Cida. A primeira coisa que a família precisa fazer é registro, é prova. Dentro do direito, a gente trabalha com prova. Então, tanto a justiça quanto o órgão de defesa do consumidor, ele vai te pedir prova. Faça um registro fotográfico, faça uma filmagem. A depender da situação, faça um boletim de ocorrência perante a Polícia Civil, que pode ser feito até online pelo site da Polícia Civil. Comunique também esse fato à administração do cemitério, mesmo sendo ele público ou privado. Se for no cemitério público, procure o gestor do cemitério. Todo cemitério tem uma gerência. Procure, faça um registro por escrito. Se for privado, mesma coisa, faça um encaminhamento privado, para que você possa constituir provas e buscar o seu direito perante os órgãos de defesa do consumidor, perante a justiça, ou perante a própria empresa, que às vezes ali se dispõe a reparar o dano sem precisar de ação judicial, enfim, mas fazer o registro, produzir a prova é muito importante. E também ao PROCON? PROCON também, o órgão de defesa do consumidor, o PROCON, é um órgão importantíssimo e que atua na fiscalização de unidades privadas, por exemplo. Então, um cemitério administrado por uma empresa, ele pode estar sujeito, sim, a uma fiscalização do PROCON, sem dúvida. O PROCON é um órgão importantíssimo nesse ciclo. Doutora Adílio, neste caso, configura-se furto? Veja bem, vai depender do caso. O que vai configurar o furto? Imagina que uma pessoa entra num cemitério, tem ali um crucifixo de bronze e ele se apropria daquilo. Está configurado furto. É furto. Não é dele aquilo ali. Aquilo ali tem um proprietário, né? Imagina que ele venda aquilo para um terceiro, para aquele material ser derretido e usado. A pessoa que comprou já pode responder por outro crime, receptação. Agora imagina que o intento dele não seja se apropriar da coisa, seja quebrar, depredar, apenas vandalizar. Aí ele já vai responder por outro crime, que é a violação à sepultura. Então isso vai variar, o direito vai trazer vários tipos penais para contemplar as condutas humanas que forem verificadas no caso concreto. Neste caso ainda, quais são os direitos da família? A família pode buscar a reparação penal contra quem praticou esse ato, polícia, enfim, e a reparação civil, junto aos órgãos de defesa do consumidor e à própria justiça. Reparação civil consistente em reparação por danos materiais, reparar aquilo que foi quebrado, danificado, extraviado, e até mesmo a reparação por danos morais. Doutora Adílio, fora tudo isso, né, o bem material, ainda existe o bem psicológico Sim. da família, porque ali é um momento de dor, um momento que a família está ali para oração, para relembrar momentos. O corpo não está mais ali, os ossos sim, mas a pessoa simbolicamente
para a família é muito importante isso. Psicologicamente, existe também algum meio da família buscar ajuda? Sim, a parte psicológica, o respeito à memória vai estar justamente contemplado na reparação pelos danos morais, né? Os danos extrapatrimoniais. Aquilo que não é patrimonial, a justiça pode quantificar em forma de reparação por danos morais. Então eu friso, a memória de quem faleceu, ela tem que ser respeitada, não só a memória, o corpo, os apetrechos. A nossa legislação tutela isso. Não é porque a pessoa faleceu que ela virou um nada jurídico que ela pode ser objeto de qualquer coisa. Não. A legislação tutela e as pessoas precisam entender isso. Então, cuidado. Ir para dentro de um cemitério, quebrar, vandalizar, isso é crime e isso pode ensejar consequência jurídica. Além desse alerta, hoje, como advogado, o senhor que tem vários municípios que o senhor atende, não só dentro do Estado do Espírito Santo, e tantos anos no direito, o senhor tem visto e ouve tantas coisas. Hoje, como ser humano, o que o senhor acha dessas atitudes, das pessoas que cometem esses tipos de crime, das pessoas que vão para dentro de cemitério particular ou municipal? O que o senhor acha disso? É lamentável. Além de ser um ato ilícito, é lamentável, é desumano, é desrespeitoso, né? A gente, enquanto civilização, precisa ter um comportamento como tal. Então é lamentável, as pessoas precisam refletir, né, quando forem fazer isso. Tem que respeitar o espaço em que as pessoas estão sepultadas. É um espaço de religiosidade, é um espaço de fé para muitas pessoas, é um espaço de matar saudades. Então tem que haver respeito, tem que haver todo tipo de cuidado, e o direito está aí também para proteger esse tipo de situação. E eu costumo dizer que a gente tem que buscar os nossos direitos sempre. E a lei foi feita para quê? Para ser respeitada. Senão, para que existe a lei? Então, se a gente faz a nossa parte, a outra parte deve fazer a dela, né, doutora Adílio? Perfeito. Qualquer dúvida, procura o advogado da confiança. Todo mundo tem um advogado de confiança. Procura o seu profissional, que é o profissional apto e hábil a te orientar, a te passar a informação jurídica adequada. Sempre procure o apoio de um advogado, sempre, da sua confiança. Gente, essa fala, doutora Adílio, é muito importante. Não deixe passar. Isso é uma coisa muito séria, muito grave. Procure imediatamente. Desconfiou, viu, descobriu, teve violação do túmulo. Procure o seu advogado correndo. Sabe por quê? Porque não é só a dor. Isso é muito sério, isso é grave. Conforme nós estamos falando aqui, lei foi feita para ser cumprida. E agora, doutora Adílio, mais uma vez, muito obrigada essa participação. Sua participação sempre é muito bem-vinda. Doutora Adílio foi o primeiro advogado da área do direito do consumidor a gravar com a gente há muitos anos atrás, dentro do estúdio. E um parceiro, muito obrigada sempre, viu? Eu agradeço e estou sempre às ordens. E o cafezinho, é lógico, nós vamos brindar agora nosso cafezinho na rotatória da cidade, ou na praça da cidade, ou até mesmo numa calçada. Acompanhe tudo no site olhoaolho.com.br. Olho a Olho, com Cida Campos.